E aí, pessoal do 8º ano, então vamos fazer aqui a nossa segunda aula da semana. Essa é a semana número 15, né, dos nossos estudos remotos supervisionados. E conforme prometido, né, vou fazer mais uma aula aqui para a gente falar sobre um assunto que é uma revisão, na verdade. A gente vai falar novamente sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nós vamos rever esse assunto para depois a gente avançar e misturar um pouco desses últimos dois assuntos que nós vimos, né, que é a geometria com esse assunto aqui, que é uma área da álgebra, tá? Mas neste momento eu quero só relembrar. Então aqui não vai ter nada novo em relação ao que vocês já conhecem sobre resolução de sistemas de equações do primeiro grau. Como vocês viram isso no ano passado, então vale a pena relembrar, montar aqui algumas equações, fazer uns exemplos e assim treinar e tirar dúvidas sobre esse tema, tá bom? Então, primeiramente, eu quero definir com vocês o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Isso é bom você ter anotado, registrado no seu caderno, tá? A definição de cada conceito, tá? E a definição está aqui, olha, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, que eu estou chamando aqui de x e y, mas você pode chamar da letra que você quiser, o símbolo que você quiser, tá? Ela pode ser escrita, é aquela equação, né, que pode ser escrita nesse formato aqui, olha, ax, ou seja, o x tem que aparecer com uma constante, multiplicando uma constante, essa constante pode ser qualquer número real, tá? Mais by, esse mais aqui é um mais algébrico, porque pode ser qualquer número, então, inclusive, poderia ser um número negativo, tá? Esse b também tem a mesma característica do a, é uma constante, é um número qualquer, tá? Igual a uma constante qualquer, igual a zero. Né? O fato de ser uma equação exige que tenha uma igualdade, tá? E essa igualdade ela vai ser relacionada a uma constante, a um valor, um número, tá? Então aqui está complementando, dizendo que esse A, esse B e esse C são coeficientes, são números que pertencem aos números reais, tá? E neste caso em particular, o A não pode ser zero e o B não pode ser zero. Embora esteja aqui igual a zero, a verdade é que é diferente de zero, tá? O A tem que ser diferente de zero e o B aqui tem que ser diferente de zero, tá bom? Então vamos lá. Exemplos. Então, no meu exemplo aqui, eu quero só escrever as equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu quero transformar da nossa língua, né, da nossa gramática, para uma gramática diferente, que é a gramática da matemática, utilizando a álgebra, né, os símbolos. Tá bom? Então, aqui está dizendo que o perímetro do terreno retangular abaixo, que é esse terreno aqui, é de 46 metros. E eu quero transformar essa informação numa equação. Bom, você sabe que perímetro é a soma dos lados. Como a figura tem 4 lados, eu tenho que somar o lado aqui de cima, x, que é igual ao de baixo, já que essa área é retangular, né? O lado da esquerda, y, que é igual ao lado da direita, que também é y. Portanto, pessoal, se eu somar 2x, né? Se eu fizer a soma aqui de 2, duas vezes o valor de x, mais duas vezes o valor de y, o total vai ser 46. 46. Pronto, só isso. Então aqui eu registro a frase na linguagem algébrica, que é a linguagem da matemática, tá bom? No de baixo, exemplo de baixo, olha, 2 caixas de leite mais 3 pacotes de biscoito custaram R$20. Nós vamos assumir aqui nessa situação que as caixas de leite custam o mesmo preço e os pacotes de biscoito todos custam o mesmo preço, tá bom? O preço da caixa de leite e o preço do pacote do biscoito não precisam ser iguais. Mas das duas caixas de leite, sim, uma caixa de leite tem o mesmo preço que a outra e um pacote de biscoito tem o mesmo preço que os outros 2 pacotes de biscoito. E vão totalizar aqui R$20. Como eu não sei que letra usar aqui, eu tenho que definir isso no começo da questão. É muito importante você definir isso. Falar aqui então que o preço do leite, cada caixa de leite, então vou botar aqui, ó, caixa de leite. Eu vou representar uma caixa de leite por um símbolo, tá? Então eu vou chamar aqui de x. Pacote de biscoito, vou chamar só de biscoito aqui. Vou representar por um y, né? Um símbolo y. Se você quiser usar leite como L, biscoito como y, aí fica a seu critério, tá bom? Mas eu estou utilizando aqui algo que vai ser mais comum, né, utilizar x e y, tá bom? Então, como é que eu represento essa situação aqui? Vou representar da seguinte forma. 2x mais 3y, 2x, né, que são as duas caixas de leite,
3y, que são os 3 pacotes de biscoito, vão resultar aqui em R$20. Tá bom? Agora, reparem uma coisa, nem na equação de cima, nem na equação de baixo, eu consigo definir o valor de cada variável, né? Nem do x e nem do y. Por exemplo, o x aqui poderia ser de 10 metros. Tá? Então, se o x fosse 10 metros, o de cima também seria 10 metros, então eu teria aqui 20 metros, somando 10 mais 10 aqui. E aí, então, os valores de y seria 13 cada um. Ficaria estranha a figura, mas seria possível. Mas essa é só uma possibilidade. Talvez o x aqui pudesse ser 12 metros. Se o x fosse 12 metros, eu teria 12 metros em cima, 12 metros embaixo, daria 24. Se eu subtrair aqui 46 menos 24, eu vou obter 22, então o y seria 11 metros cada um. Enfim, eu tenho infinitas possibilidades, mas infinitas mesmo, tá? Não é exagero, é literalmente infinitas possibilidades de soluções para essa equação. Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela tem essa característica de possuir infinitas soluções. Infinitas possibilidades ou soluções. Mesma coisa aqui para a caixa de leite e para o biscoito. Se, por exemplo, cada caixa de leite custasse R$4, eu teria aqui duas caixas, daria R$8. Aí subtraindo de 20, daria 12, dividido por 3, daria R$4. Daria R$4 para cada uma dos pacotes de biscoito. Então ficaria tudo com R$4. Poderia ser, é uma possibilidade. Tá? Essa é uma das possibilidades. Mas existem outras, né? Talvez a caixa de leite custasse 5, custasse R$4,80, R$3,20, 1, enfim. Tá? Eu não tenho que me basear nos preços do supermercado, né? É um preço qualquer aqui. Né? É claro que esse valor de x aqui ele tem que ser um valor positivo, né? Precisa ser um valor positivo. Mas desde que a soma de 2x mais 3y seja igual a 20, qualquer possibilidade aqui seria uma solução. Então aqui também tenho infinitas soluções igual a esse anterior. Tá? Então essa é uma característica das equações que tem duas incógnitas. Elas têm infinitas possibilidades, infinitas soluções. Então como que eu resolvo? Aí que tá. Para você resolver uma equação que tem duas incógnitas, você precisa de outra equação. Você precisa de um par de equações. Na verdade, gente, a quantidade de incógnitas que uma equação tem, ela diz exatamente a quantidade de equações necessárias para resolver esta equação. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se você tem que resolver duas incógnitas, x e y, você vai precisar de duas equações diferentes. Tá? Se você tivesse que resolver futuramente, resolver uma equação com 3 incógnitas, você vai precisar de 3 equações. E assim por diante. Tá? Para 10 incógnitas, 10 equações. Só que aqui a gente vai ficar só nas duas incógnitas para duas equações mesmo, tá bom? Então é disso que a gente vai tratar aqui embaixo agora. Um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Primeira coisa que eu queria chamar sua atenção é para essa palavra, ó, sistema. Sistema. Então o que é um sistema? Sistema é um conjunto de equações, mas que falam da mesma grandeza, das mesmas grandezas. Tá? Não basta usar as mesmas letras, eles têm que estar falando da mesma coisa. Eu, por exemplo, não poderia pegar essas duas equações aqui do problema A e do problema B e juntar essas duas e querer resolver um problema, só porque eu estou usando a mesma letra x aqui na letra A e y na letra A e também estou usando x e y na letra B. Essas duas equações não formam um sistema. Por quê? Porque estão falando de situações diferentes, de grandezas diferentes. Para ser um sistema, essas duas equações, ou 3 ou 4, enfim, sistema é um conjunto, né, de equações. Então, para ser um sistema, essas equações têm que estar falando das mesmas grandezas. Tá? Então, agora eu estou pegando o mesmo exemplo da letra A, só que eu estou acrescentando uma informação nova. Para aí a gente resolver um sistema, vocês relembrarem qual é a técnica ou as técnicas de resolução de um sistema de equações. Então, a mesma situação, acrescentando uma nova informação. Olha, o perímetro do terreno retangular abaixo é de 46 metros. Tudo bem. Determine as medidas do terreno sabendo que a diferença entre o comprimento e a largura, então a gente vai considerar que o comprimento é o x, é o maior, e a largura é o y, mas se você quiser também considerar o contrário, não invalida o problema, tá bom? Você só vai achar o resultado invertido.
mas essa diferença é de 7 metros. Olha, gente, por mais que o problema seja fácil aqui de fazer até mentalmente, não te aconselho ficar tentando possibilidades, tá? Te aconselho a desenvolver uma técnica de resolução, porque quando os problemas vão ficando mais complexos, essas tentativas elas tendem a não funcionar mais, a serem limitadas pela nossa capacidade, né, de pensar em soluções. Se os números, por exemplo, não fossem inteiros, né, seria difícil de pensar em soluções decimais, frações, raízes. Então, te aconselho a desenvolver uma técnica. Que técnica? Eu vou relembrar para vocês aqui duas técnicas, mas em seguida eu vou optar nos próximos problemas por uma única técnica, que eu gosto mais e que eu acho ela mais eficiente. Tá bom? Então a primeira técnica que eu vou optar em fazer é a técnica que eu não uso com muita frequência, que é a técnica da substituição. Então, vou anotar aqui, ó, substituição. Em que consiste essa técnica da substituição? Consiste em você anotar as suas duas equações, isolar uma das letras, uma incógnita, e substituir a expressão isolada, na outra equação. Então, a minha primeira equação que eu vou anotar é aquela que eu já tinha anotado lá em cima. O perímetro do terreno é 46 metros. Então, significa que 2x mais 2y é igual a 46. Deixa essa equação aqui parada. Ao lado dela, eu vou escrever uma segunda equação. Uma segunda equação que é com a outra informação. A outra informação diz que a diferença, então uma subtração, entre o comprimento e a largura, então x menos y, é igual a 7. Então vou anotar essa equação aqui. X menos y é igual a 7. Eu devo usar uma dessas duas para isolar uma das letras, uma das incógnitas, tá? Aí você pode escolher, tanto faz. Eu vou escolher a segunda equação e vou escolher isolar o x. Olha, eu estou escolhendo, olha o que eu estou falando, eu estou escolhendo usar a segunda equação e estou escolhendo isolar o x na segunda equação. Dessa forma, pessoal, para eu deixar o x sozinho aqui do lado esquerdo, eu preciso eliminar esse menos y. Como? Somando o y dos dois lados, né? Então eu tenho aqui x é igual a 7 mais y. É equivalente a fazer a operação inversa, né? Passar o menos y para o outro lado com a operação inversa, tá bom? Com isso eu isolei o meu x. Então o x agora ele é uma expressão. X é igual a 7 menos y. Essa expressão vai ser substituída na outra equação, na primeira equação. A primeira equação é 2x mais 2y igual a 46. Então no lugar do x eu vou abrir um parênteses e vou colocar 7 mais y. Então vamos ter aqui, ó, deixa eu resolver aqui, duas vezes, abre parênteses, 7 mais y mais 2y é igual a 46. Se eu continuar então a resolução aqui, eu tenho que fazer a distributiva e vai dar uma equação do primeiro grau. Vocês já sabem bem resolver. 2 vezes 7 é 14, mais 2 vezes y é 2y. Do lado tem outro 2y e após o igual tem o 46. Segundo membro, 46. Então eu vou agora eliminar esse 14 aqui do lado esquerdo, subtraindo 14 aqui e subtraindo 14 lá. Então vai ficar. E vou aproveitar e vou juntar os 4y que tem aqui, ó. 2y mais 2y, 4y. E 46 menos 14, que vai dar 32. Então, 4y é igual a 32. E agora eu vou dividir 32 por 4 para achar o valor de y. Então, y é o resultado de 32 dividido sobre 4, que vai dar 8 metros. Então, y é igual a 8 metros. Não esqueça que nós estamos trabalhando com a unidade de metro, terreno, tá? Agora, para achar o valor de x, porque eu tenho que achar duas grandezas, né, x e y, para achar o valor de x, eu volto lá aonde a equação foi isolada, que é aqui, ó, onde eu fiz deixei o meu x isolado. Então agora eu vou continuar daqui para baixo. X é igual a 7 mais o valor de y que eu acabei de achar. Então, substituindo, x vai ser igual a 15 metros. Pronto. Questão resolvida.
seria bom escrever aqui a solução do problema, botar um S para solução, uma chave para indicar que é um conjunto, tá? Colocar na ordem alfabética a solução, então primeiro o valor de x, que é 15, separado com vírgula, o valor de y, que é 8, então essa é a solução do problema, tá? E agora, pessoal, do lado aqui eu quero fazer, acho que esse espaço aqui vai ser suficiente, esse mesmo problema usando outra técnica, a técnica da adição. Vou usar outra cor para deixar bem nítido aqui, que é uma outra técnica. Vou utilizar a técnica da adição. Vou usar a técnica da adição para resolver um sistema de equações, tá? Uma coisa que a gente usa para mostrar que aquilo se trata de um sistema de equações é uma chave de um lado só. Uma chave aqui onde ela cerca, né? Ela delimita as equações que são do sistema. E as equações desse sistema são 2x mais 2y igual a 46. A segunda equação do sistema é x menos y, que é igual a 7. Em que consiste a técnica da adição? Consiste em você fazer algumas ações, operações matemáticas, com as equações inteiras, né, que você possa, por exemplo, multiplicar ela por um único número, dividir a equação toda por um único número, você pode adicionar os dois lados da equação a um número, enfim, você vai preparar o seu sistema para cancelar algum elemento da equação número 1 com algum elemento da equação número 2. Um elemento da equação de cima com um elemento da equação de baixo. Esse cancelamento ele vai acontecer quando você tiver as mesmas letras, a mesma variável, com o mesmo número, porém com sinais contrários. Por exemplo, se aqui em cima eu tenho 2x, se embaixo eu tivesse menos 2x, a adição cancelaria. No y eu tenho 2y. Se embaixo eu também tivesse menos 2y, ou se eu tivesse menos 2y, eu cancelaria. Mas eu não tenho. Então você pode fazer alguma operação matemática que favoreça a esse cancelamento. Por exemplo, eu posso multiplicar a equação de baixo por 2. Se eu multiplicar a equação de baixo por 2, vai aparecer os valores opostos aqui, né? O 2y e o menos 2y. Mas, em vez de multiplicar por 2, eu também posso dividir uma equação por um número que eu achar conveniente. É o número que você achar necessário. O único número que você não pode usar para multiplicar nem para dividir é o zero. Qualquer outro número é válido, desde que você faça a equação inteira multiplicada ou dividida por aquele número. Então eu vou fazer isso na equação de cima. Eu vou dividir a equação de cima toda inteira por 2. Vou dividir toda a equação por 2. E eu vou anotar embaixo como fica depois de dividir a equação de cima por 2. Vai ficar, em vez de 2x, vai ficar 1x. Em vez de 2y, y. E em vez de 46, 23. Metade de cada coisa, certo? A equação de baixo eu não fiz nada, então eu só vou repetir. X menos y igual a 7. Estando assim, né, numa condição que eu perceba que tem variáveis opostas, olha, mais y e menos y, eu posso dar um traço aqui, olha, e fazer a adição de cada elemento dessas equações. Então, por exemplo, vou adicionar aqui, ó, o x da primeira, como se fosse uma coluna aqui, né? Essa coluna aqui, ó, x com x, eu vou somar essas duas linhas, fazer x com x e vou botar 2x aqui embaixo. A minha segunda coluna seria mais y e menos y. Esses dois elementos se cancelam, anula, dá zero. Então eu posso só riscar para simbolizar esse cancelamento. Igual, depois do igual também tem números que eu vou somar, vou juntar. Então eu tenho 23 com 7, somando, vai dar 30. Então o que apareceu aqui embaixo? 2x é igual a 30. Isso significa que x é a metade de 30. 30 dividido por 2, 15 metros. Então já achei o valor de x. Eu acho mais fácil, mais rápido do que o primeiro método. Percebe? Não sei se você concorda, mas eu prefiro, eu gosto mais, tá? E para achar o valor de y, você vai escolher uma dessas duas equações, ou a primeira equação ou a segunda equação, vai substituir o valor de x encontrado, tá? E depois vai achar o valor de y. Vale a primeira equação, vale a segunda equação, e também vale essa terceira equação aqui, olha, que foi formada a partir dessa divisão por 2 aqui, que por sinal é ela que eu vou escolher. Eu vou escolher x
mais y é igual a 23. Eu sei que x mais y é igual a 23. Como eu sei que o x é 15, então eu vou reescrever assim. 15 mais y é igual a 23. Então, para finalizar essa equação, escrevi 27, deixa eu apagar aqui. Para finalizar essa equação, eu só preciso agora subtrair 15 dos dois lados. Então, subtraindo 15 dos dois lados, eu descubro que o valor de y é 23 menos 15, que é igual a 8 metros. Então, a mesma situação do anterior, tá? Agora eu posso escrever solução, é igual, x igual a 15, y igual a 8. Solução é 15 e 8. Lembrando também que isso é solução do sistema, mas resposta do problema é uma frase, de acordo com a pergunta, ou de acordo com o comando. Olha, determine as medidas do terreno. Então, você vai terminar o problema escrevendo assim, olha, as medidas do terreno são comprimento de 15 metros e largura de 8 metros. Certo? Um sistema tem solução, um problema tem uma resposta, uma frase. Tá bom? Então, você tem que ver o que você está querendo. Se a questão quer só a solução das equações, ou se ela quer uma resposta do problema. Tá? Isso é importante também observar. Para finalizar, pessoal, aquele segundo exemplo lá do leite e do biscoito, vou fazer aqui só pelo método da adição. Tá? Então, eu tenho aqui a mesma situação anterior, só que eu vou acrescentar uma nova informação. Então, a primeira informação é igual, 2 caixas de leite, eu vou tratar como 2x, a gente já escreveu lá em cima, né? Eu já escrevi lá em cima que o x era o leite, mais 3y é igual a 20 reais. Eu não preciso colocar aqui, pessoal, os centavos, tá? A não ser que não fosse zero, certo? Mas como é zero, só o 20 tá ok. O próximo aqui eu vou colocar a outra informação, 3x, então 3 caixas, mais 4 pacotes de biscoito, vai dar R$ 27,80. Eu vou botar 0,8 aqui, né, porque aquele último zero, na hora de fazer as contas, ele não faz nenhuma diferença, a não ser que ele deixe a conta maior. Isso é um sistema. Bom, o que eu vou fazer para resolver esse sistema? Eu preciso ajeitar ele para poder cancelar alguém, para cancelar alguma coisa. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Aqui, multiplicar o 2 por um número que dê 3, se fosse só isso, só uma multiplicação, eu teria que usar números decimais. Eu posso usar, não tem problema nenhum, posso usar qualquer número que não seja zero, mas eu vou preferir usar uma outra estratégia. Por exemplo, se eu quero cancelar o x em primeiro lugar, e não existe uma multiplicação rápida, direta, que transforme, ou inteira, né, que transforme esses valores de x em números opostos, eu multiplico a equação de cima pelo coeficiente de baixo e a equação de baixo pelo coeficiente de cima. E uma das duas vai ter que ter um sinal trocado também. Então eu vou fazer a seguinte estratégia. Você deve lembrar disso. A gente fez bastante isso também no ano passado. Vou multiplicar a equação de cima por menos 3. E vou multiplicar a equação de baixo por 2. Dobrar essa equação de baixo. Tá? Com isso, pessoal, nosso sistema vai ficar modificado, mas equivalente. Tá? Então, multiplicando essa equação de cima por menos 3, vai ficar menos 6x, menos 9y, igual a menos 60. Tudo negativo aqui. Tudo foi multiplicado por menos 3, então ficou tudo negativo. Tá? 6x menos 9y igual a menos 60. Agora a equação de baixo eu vou multiplicar por 2. Então eu vou ter 6x, 4y vezes 2 vai dar mais 8y, e deixa eu fazer essa conta aqui, 27,8 vezes 2 vai dar 55,6, mais 55,6. Tudo bem? Vou somar essas duas equações, por quê? Porque aquele meu objetivo foi conseguido, foi alcançado. Eu agora tenho o x com dois coeficientes opostos. Eu tenho menos 6 em cima e o mais 6 embaixo. Então, quando eu somar essas duas equações, eles vão se cancelar. Do lado de cá, né, o y
eu tenho menos 9y e mais 8y. Menos 9 com mais 8 vai ficar negativo, mas vai sobrar 1. Então vai sobrar menos 1y. Posso botar só menos y. E menos 60 mais 55,6, que seria 55,60, vai dar menos R$ 4,40, ou 4,4. Como os dois estão negativos, eu posso multiplicar por menos 1 aqui embaixo para obter o valor positivo de y, né? Ou obter o valor de y especificamente. Y é igual a R$ 4,40. Você lembra que y era o preço do biscoito, certo? Então o biscoito custa R$ 4,40. E para terminar, preciso do valor de x. Para encontrar o valor de x, você vai escolher ou a primeira equação, ou a segunda equação, ou pode ser a terceira, ou pode ser a quarta, onde você vai substituir o valor encontrado de y. Tá? Eu vou escolher a primeira equação. Então, a primeira equação é 2x mais 3y, pessoal. Então, 3 vezes R$ 4,40, que vai ter que dar 20 no final. 2x, portanto, é igual a, mais a multiplicação aqui de 3 vezes R$ 4,40 vai dar R$ 13,20. 13,2, então, que é igual a 20. Aí eu vou subtrair 13,20 dos dois lados. Por isso eu vou ter aqui 2x é igual a 20 menos 13,20 vai dar R$ 6,80, ou 6,8. Dividindo então por 2, metade de 6,8, x é igual a 3,4, ou no caso dos reais, né, R$ 3,40. Tá bom? Então finalizamos o problema. A mesma situação que eu falei lá no anterior, né? O sistema tem uma solução, mas o problema tem um resultado, tem uma resposta. Então a resposta do problema é: a caixa de leite custa R$ 3,40, o pacote de biscoito custa R$ 4,40. Tá bom? Então relembramos aí, durante a semana vocês têm que fazer exercícios para vocês também relembrarem, tirarem as dúvidas, tá? E também temos nossos encontros online, que você pode e deve perguntar o que você mais teve dificuldades, em que você teve dúvidas, para que essas dúvidas sejam tiradas aí. Tá bom, gente? A gente se fala, a gente se vê, então, lá nas nossas aulas online. Até mais.